Muito. Oi, gente, boa noite. Todo mundo que está chegando. Eu já estava no aguardo dessa live aqui da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo e já pedir, não deixe de interagir conosco. E hoje nós teremos a honra de ter essa mulher que eu falo para todo mundo e não é mistério para ninguém que eu fale isso, mesmo porque eu falo, né? A gente está aqui, tem a honra de ter a nossa VP Maravilha, a doutora Grace Benayon, aqui. Essa live, ela tem como tema, gente, abordar mediação, conciliação e arbitragem no direito tributário. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação da Grace, para que vocês possam conhecê-la um pouquinho mais, tá? A Grace é a nossa vice-presidente da OAB Amazonas. Eu já conheço a Grace, eu digo para todo mundo que a Grace, ela é uma pessoa muito especial, é uma pessoa muito iluminada, porque não existe ambiente em que essa mulher se apresente que não irradia tudo de luz. É sério que eu estou falando, não estou puxando o saco, porque quem conhece a Grace sabe que ela é uma pessoa iluminada, irradia simpatia. Agora eu deixo e dou a palavra para ela, né? Para que vocês possam conhecer essa mulher da qual eu nutro muita admiração. Grace, é contigo. Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Mas, gente, eu quero dizer que para mim é uma alegria enorme, é uma honra poder estar aqui ao seu lado, de uma advogada tão militante, tão atuante, tão competente e tão brilhante. E a gente sabe que a Comissão de Direito Tributário da OAB, gente, é uma das mais atuantes da nossa seccional Amazonas. E eu fico muito feliz de ouvir você falando isso a meu respeito, porque a recíproca é completamente verdadeira. E nós sabemos que nós precisamos, sim, de mulheres que se posicionam, que fazem a diferença, que estão ocupando os espaços. E eu fico muito feliz de ter uma mulher presidente da Comissão de Direito Tributário da nossa OAB Amazonas. Não apenas uma mulher, mas alguém que faz toda a diferença, que mobiliza um grupo de homens e mulheres, advogados e advogadas que atuam na área tributária no estado do Amazonas e que tem um engajamento a nível nacional. Eu vejo que isso faz toda a diferença e eu fico muito feliz, quero dizer que eu desmarquei todos os meus compromissos, porque um convite seu, Rádio, sabe assim, é impossível de ser recusado. Então, eu fiz questão de estar aqui para falar para os nossos colegas advogados, dizer da importância da busca de solução de conflitos, soluções alternativas de conflitos, né? A desjudicialização dos conflitos é uma tendência internacional e eu fiquei muito feliz quando você me convidou. E aí quero dizer também que eu, além de vice-presidente, sou a presidente da comissão de tratamentos consensuais de soluções de conflitos da nossa seccional. Nossa vice-presidente é a doutora Carol Carvalho, a doutora Isabel é a nossa secretária da comissão, e nós estamos trazendo para a OAB Amazonas essas alternativas, apresentando para a advocacia amazonense que existe, mais do que nunca, a necessidade de nós buscarmos essas alternativas de solução dos conflitos e desjudicializar. Antes de buscar o judiciário para as demandas judiciais, nós precisamos buscar todas as alternativas, botar todos os caminhos para que a gente consiga, de fato, desafogar a justiça, que hoje tem mais de 100 mil processos tramitando, imagina. E o judiciário tem dado conta de 30%, né? Então, é um tema muito atual, muito pertinente, porque, assim, gente, faz isolamento social, pandemia, Covid, um período sem precedentes na humanidade, na história da humanidade. Então, nós precisamos, sim, entender
que a justiça precisa se reinventar, que os advogados precisam se reinventar e que nós temos que fazer a nossa parte, mostrando que a advocacia que foi preparada para o embate, a advocacia que foi preparada sempre para guerrear, né, para olhar para o ex-adverso como seu oponente, agora precisa entender que nós precisamos ter um outro olhar para a solução dos conflitos, nos colocarmos como mediadores, como solucionadores de problemas, né, Ragélia? Sim, principalmente quem atua com o direito tributário, porque a gente sabe que o contencioso tributário é exaustivo e principalmente para o advogado, que ele precisa estar sempre se renovando, estar sempre se reciclando, porque surge uma portaria, surge uma lei, surge uma legislação nova a cada minuto. E aquele processo que está lá no judiciário, se o advogado não soube realmente como passou para o cliente, fez a cobrança certinha de honorários, ele muitas vezes ele corre o risco de trabalhar muito mais, né, de forma excessiva e não ter aquele apreço em relação aos honorários, em relação ao trabalho dele, porque tem demandas muito complicadas, muito complexas e que demandam anos. Eu sempre cito o exemplo da banca que atuou no caso de uma grande loja que eles passaram anos trabalhando e que só esse ano eles conseguiram ter um êxito. Então, assim, foram 10 anos trabalhando para conseguir um êxito numa ação, mas será que realmente o contencioso do processo judicial é o nosso futuro? Será que é o futuro da advocacia, principalmente da advocacia tributária, que trabalha no contencioso, que conhece toda a demanda que está existindo com as teses, trabalhando com essas teses? Será que é viável realmente esperar anos e anos e anos para poder conseguir conferir a justiça para o seu cliente? Então, é através desses meios alternativos de resolução de conflitos é que a gente vislumbra um futuro à frente, porque o contribuinte que hoje está sofrendo os efeitos da pandemia em suas receitas, em seu faturamento em si, ele precisa ter meios para garantir uma recuperação de crédito. Quando a gente fala de compensação de crédito, será que é viável eu ainda estar levando para o contencioso tributário algo que é tão específico, né? Então, hoje essa live é justamente para a gente poder estar debatendo esses meios alternativos de resolução de conflitos e elucidar alguns casos para que vocês possam ver na prática como é que funciona. E é muito bacana você falar isso, porque, assim, realmente, a demora, principalmente se você estiver tramitando um processo aliás, trabalhando num processo que tramita na Justiça Federal, né? Você tem 10, 20, 30 anos, 25 anos, vamos nem falar sobre isso, mas a demora é real. E o valor, uma dívida, por exemplo, que podia ser de 5 milhões, vai se transformar em 15. Né? Então, assim, essa possibilidade de negociar essa dívida, de tratar com alternativas reais, né? E o nosso objetivo, gente, da advocacia é resolver o problema. Então, as pessoas precisam entender, não apenas os advogados, mas toda a sociedade como um todo, que ganham todos, né? Com esses meios alternativos de solução de conflitos, a busca da solução do conflito. Então, o judiciário vai ser desafogado, o demandante, o cliente, a parte, vai ficar satisfeita, porque ela vai ter, de uma forma muito célere, muito eficaz, muito rápida, a solução daquele conflito. E o mais bacana é que nós estamos falando sobre isso no direito tributário, porque várias pessoas falaram, eu achei que só existisse na área de família, né? Só existisse possibilidade de mediação, de conciliação na área de família, arbitragem apenas na área empresarial. Então, assim, muitas pessoas precisam entender ainda, que obviamente nós vamos falar isso hoje, das diferenças entre mediação, conciliação, arbitragem, quais seriam essas formas alternativas de solução dos conflitos, mas principalmente que também pode ser tratado no direito tributário
as questões de solução de conflitos, né, Ragélia? Sim, assim, antes de levar, já discutir e debater sobre o que significa cada instituto, antes de tudo, gente, tem muita gente que ainda tem dúvida em relação a como funciona a advocacia tributária na prática. A gente quase não tem audiência. Então, se você que é um advogado que não gosta de ir às audiências, a gente sabe que tem o perfil do advogado que é audiencista, tem o perfil do advogado que gosta de fazer as petições, né? Então, se você não é um advogado audiencista, então a área tributária é muito visada, principalmente para esse perfil da advocacia, né? Por quê? Porque existem poucas audiências, né? Eu diria que eu, com 4 anos de advocacia, eu ainda não presenciei nenhuma audiência, não fui chamada a nenhuma audiência, né? Mas existem, sim, as questões relacionadas às audiências e principalmente na semana da conciliação, né? Que é quando você leva uma proposta do seu cliente até. Isso funciona muito na Justiça Federal, tá? Você leva até até a Justiça Federal o teu pleito para que ocorra uma audiência de conciliação. Isso ocorre muito na Semana Nacional de Conciliação. É verdade. E você tocou num assunto muito importante que nós vamos aqui falar para a jovem advocacia. Gente, é muito importante para o sucesso da tua trajetória profissional identificar qual é o teu perfil, aonde você vai ter uma desenvoltura melhor, como é que você vai trabalhar e o teu resultado vai ser mais eficiente. Então, se você é aquele advogado, como colocou muito bem a doutora Ragélia, aquele advogado que não gosta de audiência, que gosta de estudar grandes teses, que é aquele advogado preparado para ficar sempre atualizado. Obviamente que na advocacia, minha gente, quem não gostar de estudar é melhor procurar outra área, porque estudar é uma obrigação diária. Então, realmente o direito tributário é uma das alternativas, mas é importante que você que está nos ouvindo identifique qual é o seu perfil, onde você tem mais talento. Porque se você for aquele advogado que tem o perfil de ir para as audiências, esse não é o seu melhor lugar. Mas existem muitas alternativas na advocacia para você fazer audiências, e ainda mais agora, com o momento de audiências virtuais, que muitos colegas procuram não fazer. Eu já fiz audiência via WhatsApp, já fiz audiência via Zoom, já fiz audiência de várias maneiras, mas isso é uma novidade para a advocacia. Todos estão se reinventando, o judiciário está se reinventando, a justiça, os empresários. Nós estamos vivendo um momento totalmente diferenciado e eu acredito, sinceramente, que a busca alternativa de solução de conflitos é o caminho, porque uma série de situações judiciais, né, uma série de ações judiciais medidas judiciais podem ser evitadas, mas o advogado ainda assim vai estar ganhando dinheiro, vai estar resolvendo os conflitos, vai estar trabalhando para o seu cliente, porque muitos advogados ainda pensam que o ideal para o mundo do escritório jurídico é que o cliente tenha muitos problemas, porque nós vivemos de resolver os problemas do cliente. Mas veja, quanto mais rápido você solucionar esse problema e com menos custo, né, e maior celeridade, isso é sim uma solução efetiva, eficaz dos conflitos. Então, seu cliente vai ficar mais satisfeito, você vai ter mais tempo para resolver outras questões e você vai receber os seus honorários, né? Não vai ter prejuízo nisso. E aí eu aproveito a oportunidade, Raj, para dizer que ontem eu estava na reunião dos presidentes de comissão de mediação a nível nacional, e um dos grupos de trabalho estão tratando exatamente isso, a questão dos honorários, porque muitos advogados acham que não ganharão honorários, ou que os seus honorários ficarão comprometidos se ele encontrar soluções alternativas que não sejam uma sentença judicial. Então é muito bacana a gente falar sobre isso aqui para a Comissão de Direito Tributário e para todos os nossos advogados, colegas advogados que estão aqui nos assistindo.
Quando tu falas da atuação propriamente dita do advogado, é importante sempre a gente estar alertando, principalmente os nossos colegas jovens advogados, na questão de como fazer a proposta dos honorários, de como pactuar firmar aquele contrato com o cliente, porque tudo tem que estar disposto no contrato de honorários e, principalmente, né, seja muito transparente com o seu cliente, informe a ele que ele pode ter a solução daquele conflito, né, através dos meios alternativos, explique a duração do processo. Tem muito cliente, principalmente os clientes na seara tributária, eles sempre visam uma celeridade. Só que, ao mesmo tempo que eles visam uma celeridade, eles também sabem que as grandes demandas exigem grande lapso de tempo. Então, hoje, levar uma proposta, e aqui eu já faço um spoiler, tá, do que a gente vai falar daqui a pouco, sobre levar uma proposta para o cliente, informar aquele cliente que já existe um projeto de lei que visa integrar a arbitragem tributária aqui no Brasil, que já existe em muitos países, mas no Brasil ainda é um projeto de lei, né? Isso já encanta todos os clientes. Por quê? Porque eles sabem muito mais que o contencioso tributário é algo que hoje, além de estar abarrotado, como muitos falam, né, ainda tem aquele risco do cliente ainda não sair satisfeito com a primeira decisão, aí tem o advogado ainda vai precisar entrar com recursos, e isso vai demorar tempo. E hoje tempo é algo prioritário, tanto para mim, quanto para você, quanto para todo mundo, né? E principalmente para os nossos clientes que não visam perder dinheiro, porque no tributário, quanto mais tempo, mais imposição de juros. Então, isso não é viável, né? Quando essa imposição de juros, eu deixo claro, ela vem a penalizar o cliente, né? Porque se ele puder fazer esse levantamento dos valores de juros, a benefício é até viável, mas como é uma terceira pessoa que vai julgar, né? Então a gente realmente necessita informar também para o cliente todos os riscos de cada ação, porque cada ação ela possui vantagens, possui desvantagens, e o nosso trabalho é sempre ser transparente, o mais transparente possível para o cliente, e mostrar para ele, sim, o cenário de como está hoje, de como poderá estar amanhã, no caso, né? Exatamente. E aí a gente estava falando, imagina, gente, são 100 milhões de processos judiciais tramitando na atualidade. Com a demanda, com esse período de isolamento social, a expectativa é que esses números aumentem mais 33 milhões, são expectativas, né, números simbólicos. Então, imagina que o teu cliente, além da angústia, do peso, da preocupação de estar com débitos, né, que o impedem de fazer negociações, de fazer contratações, né, na medida em que terão as certidões não terão as certidões negativas, ele corre o risco de, ao invés de pagar um valor X, pagar um valor X ao quadrado, né? Então, assim, é muito importante alertar todos os pontos. Acho que a Ragélia foi muito feliz em colocar isso. E agora vamos aqui falar um pouco para vocês sobre a diferença da mediação, da conciliação e da arbitragem, porque não é a mesma coisa. E é muito importante saber as diferenças para se entender a aplicação adequada de cada uma, conforme o caso. Na mediação, por exemplo, o objetivo é recuperar o diálogo entre as partes. Por isso mesmo, são as partes que decidem. As técnicas de abordagem do mediador tentam, primeiramente, restaurar o diálogo, para que, posteriormente, o conflito em si possa ser tratado. Então, existem técnicas, existem ferramentas, e eu fico muito feliz, e já digo aqui para vocês, que eu conversei muito com o doutor Delcio, o desembargador Delcio, que é quem é responsável aqui no nosso estado, que tem vários projetos que já estão em fase de implantação. Nós teremos muitas novidades nesse sentido aqui no estado do Amazonas, e eu fico muito feliz que o judiciário, a nível nacional, está
trabalhando forte nesse sentido, né, de mostrar, vou continuar falando aqui para vocês, mas eu não consigo deixar de fazer meu comentário, porque eu acho que é um momento muito importante para a advocacia a nível nacional. Então, só depois pode-se chegar a uma solução, né? O mediador, ele faz essa interface, né? Na mediação, não é necessário interferência, ambas as partes chegam a um acordo sozinhas e se mantêm autoras de suas próprias soluções. Os conflitos familiares, de vizinhança, por exemplo, muitas vezes são resolvidos apenas com o estabelecimento da comunicação respeitosa entre os envolvidos. Então, o papel do mediador nesse momento é garantir que essa postura respeitosa, que essa comunicação respeitosa entre as partes aconteça, né? Então, assim, se as partes chegarem numa audiência de mediação, já com aquele ímpeto de afrontar, o mediador vai dar o tom adequado para que isso não aconteça. Mas ele também vai utilizar as técnicas e ferramentas necessárias para que ambas as partes tenham a postura, a comunicação adequada e respeitosa para que eles cheguem a esse consenso. Não é o juiz que vai decidir e não é o conciliador que vai se manifestar. E na conciliação, pode ser mais indicada quando há uma identificação evidente do problema. Quando este problema é verdadeiramente a razão do conflito, não é a falta de comunicação que impede o resultado positivo. Diferentemente do mediador, o conciliador tem a prerrogativa de sugerir uma solução. O mediador não vai dizer, olha, eu sugiro, eu recomendo que a solução seja essa, a proposta é essa. Não, o mediador ele vai conduzir a comunicação entre as partes de forma que as partes resolvam o problema. O conciliador ele pode fazer proposta, ele pode apresentar alguma proposta, vamos dizer, uma proposta do juízo, diferentemente do mediador. Então, ele tem a prerrogativa de sugerir uma solução. E essa polarização pede uma intervenção do conciliador, no sentido de um acordo justo para ambas as partes, e no estabelecimento de como esse acordo seria cumprido. Né? Causas trabalhistas costumam ser objeto onde a conciliação atua com eficiência. O conciliador vai dizer, olha, eu recomendo, ou a proposta do juízo pode ser tal, o que o senhor acha? Então, ele vai intermediando, mas apresentando sugestões, apresentando propostas de solução do conflito. O mediador não faz isso, ele não apresenta proposta nenhuma, ele facilita a comunicação entre as partes, e as partes é que vão encontrar essa solução. Na arbitragem, é totalmente diferente. Né, as partes não resolveram de modo amigável a questão, as partes permitem que um terceiro, que no caso é o árbitro, especialista na matéria discutida, decida a controvérsia. Então, a sua decisão tem a força de uma sentença judicial e não admite recurso. As soluções alternativas dos conflitos ajudam a desobstruir a justiça, socializam o processo de entendimento entre as pessoas e aceleram a solução dos problemas. No estado do Amazonas, nós temos uma sumidade, que é o doutor Daniel Jacó Nogueira, que é uma referência a nível internacional de arbitragem, e nós sabemos da importância desse profissional que nos representa, na medida em que existem, a nível internacional, inúmeras câmaras de arbitragem, e ter uma referência amazonense a nível internacional é motivo de muito orgulho. Então, eu não posso deixar de fazer uma referência ao nosso querido conselheiro federal, que nos representa de uma maneira muito brilhante, que é convidado a nível internacional para palestrar sobre os assuntos. E veja, em que pese há mais de 30 anos já existam essas soluções alternativas, né, não são aplicadas, e ainda é novidade para muitos advogados e para a advocacia. É por isso que nós precisamos conversar mais sobre esse assunto, precisamos expandir mais sobre esse assunto, levar
para toda a advocacia, não apenas amazonense, mas para toda a advocacia brasileira, a importância de desjudicializar, de mostrar que existem alternativas para a solução dos conflitos e a advocacia vai continuar sendo importante. O advogado vai continuar recebendo seus honorários, porque é o advogado que garante a segurança jurídica. Mas existem peculiaridades, né? Como eu coloquei, no caso do mediador, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar na elaboração do termo. Ele já orientou o cliente, ele vai estar ali dando a segurança para o cliente, no sentido de que é o cliente, né? Serão as partes que vão ter uma comunicação melhor, né? Tirando o foco daquelas dores, do sofrimento que, obviamente, as partes passaram, mas colocando o problema como foco e existe uma solução para esse problema. Foi clara, minha presidente? Assim, Grace, só para explicar ainda mais a ferramenta, o papel do mediador e do conciliador, como tu bem indicou aí, o mediador, ele não sugere as soluções, e principalmente quando a gente fala em mediação no direito tributário, o mediador, ele não sugere nenhuma solução, tá? Ele apenas indica algumas vias, eu diria que algumas vias de soluções, tá? Quando a gente fala sobre a mediação propriamente dita no direito tributário, eu preciso focar aqui para vocês que esse tema, ele é muito visado já pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional desde 2015. A gente tem uma lei, é a Lei 13.000... Deixa eu só ver aqui. 13.440 de 2015, desculpa. Que é a legislação. Isso. Essa lei 13.140 de 2015, gente, ela trata que os conflitos, ela regula, na verdade, uma mediação dos conflitos no âmbito da administração pública em si, tá? E o importante dessa lei para o direito tributário é que no artigo 120 é possível já verificar algumas questões trazidas de cunho mesmo para o nosso dia a dia, tá? Vocês devem muito achar na prática, isso que eu vou acabar de falar para vocês. Tem algumas situações em que a procuradoria acaba dispensando um processo executório daquele cliente que está inadimplente, porque se trata de uma demanda de pequeno valor, sabe? Aí o que acontece na prática? Eles acabam analisando outros meios para cobrar aquele contribuinte, como, por exemplo, uma inscrição no Serasa, um protesto. Isso ocorre muito, principalmente com o IPTU, principalmente com a questão do IPVA, tá? Esse ano é uma novidade aqui para nós, aqui no nosso estado do Amazonas. Mas o que acontece isso? Então, quando o contribuinte ele recebe aquela cartinha amarela, aquela cartinha rosa, azul, dando a instrução de protesto, ele está com o nome protestado por conta de uma dívida tributária. Então, aquilo ali é um meio de cobrança alternativa que a Procuradoria ela está cobrando aquelas execuções de pequeno valor. E quando a gente fala essas execuções de pequeno valor, aí vem o papel do mediador no âmbito do direito tributário, que é justamente o cliente chega até o teu escritório com aquele papelzinho rosa ou azul ou amarelo, depende do cartório em que ele está registrado, né? Ele foi registrado aquela cobrança, né? Aí o que você, enquanto advogado, vai poder fazer para tentar mediar aquele conflito? Você, claro, você não vai sugerir soluções para ele ali de pronto, porque é só uma consulta tributária que ele está fazendo ali com você, naquele exato momento. Só que você pode, sim, focar a partir daquela presente carta e indicar uma direção para que ele possa tomar, por exemplo, um processo administrativo, um PAF, né? Agora, se porventura ele buscar realmente solucionar e já ter uma proposta, ele tem uma proposta para solucionar aquela dívida. Aí você deixa de ser o mediador e vai passar a ser
vai passar a fazer o papel de conciliador. O que o conciliador faz? A Grace muito explicou aqui que o conciliador já é aquele que realmente ele tem o condão de fazer aparar as arestas daquele conflito, né? Então, quando a gente fala em levar uma proposta, em já participar de uma possível conciliação ali, a gente já vislumbra o que foi a chamada transação tributária, que estava prevista no nosso CTN. Eu falei para vocês que a mediação, né, já estava em cobrança tributária, ela já estava sendo pensada pela Procuradoria desde 2015, com o Instituto da Lei 13.140, né? Só que a transação tributária, que é justamente um acordo quando as duas partes buscam celebrar uma concessão mútua, né? Como diz o 171 do nosso CTN, ele já estava disposto desde 66. Agora imagine, o 171 já estava dispondo sobre os meios para celebração de transação tributária. E esse ano, mais precisamente no dia 14 de abril, foi sancionada a Lei da Transação Tributária, que ano passado era conhecida como uma AMP do Contribuinte Legal, quando ela foi convertida em lei, né? A gente passou a conhecer as duas modalidades, uma de proposta, que é individual, que é justamente que alcança aquelas situações específicas, tá, gente? Que o cliente chegou até você, levando uma determinada situação, e que já pode ter um processo judicial tramitando, ou ainda há vias de fato de ocorrer um processo administrativo, tá? E quando se leva uma proposta, aí ele apresenta uma proposta para você, você se dirige até a procuradoria e apresenta uma proposta do seu cliente. Visa o quê? Visa conciliar as partes, porque você ali, ainda que representando o seu cliente na figura de advogado, você vai meio que intermediar. Por quê? Porque você vai ser o elo entre o teu cliente, que é o contribuinte, e a procuradoria. Por quê? O teu papel aí vai ser fundamental, porque se ele puder fazer uma adesão a uma transação tributária, ele pode sim se beneficiar com redução de valores de entrada, que a gente sabe que, porventura, ao ocorrer um parcelamento, no mínimo ele tinha que desembolsar um determinado valor. Já numa transação tributária, não, as entradas elas são eu diria que não são tão penosas ao bolso do contribuinte, né? E ele pode prolongar um prazo maior, ultrapassar, né? A gente diria que em determinadas situações até se ultrapassa o permitido da Constituição. A Constituição ela dispõe até 60 parcelas, só que na transação tributária da Lei 13.988 conseguia-se fazer esse parcelamento até 140 meses, salvo engano, né? Mas sobre a prática, eu já te expliquei, eu tentei até esmiuçar, né? O que o mediador faz, o que o conciliador faz. É isso. Vamos. É verdade. Existe um estímulo à transação como alternativa válida do ponto de vista jurídico, para tornar efetiva a justiça tributária. Então, no âmbito administrativo e judicial, aprimorando a sistemática de prevenção e solução consensual dos conflitos tributários na administração pública e ampliando, assim, a recuperação de receitas com maior brevidade e eficiência. Esse é o grande mote, eu acho que o grande ganho, né, de todas as partes é a brevidade com que você vai resolver os problemas, né? Como todos ganham, porque a receita também vai recuperar muito mais rápido, vai receber antes do tempo previsto, obviamente, e a eficiência, né, Ragélia? Porque a gente sabe o quanto demora, a gente já falou aqui sobre essa demora de ações judiciais né, dessa magnitude, e é muito importante que os advogados entendam também
que essa mais uma alternativa, é mais uma ferramenta para ser utilizado pela advocacia e que vai favorecer os seus clientes. Nesse momento de isolamento social, de pandemia, muitas empresas falindo, muitas empresas com inúmeros prejuízos, tendo que renegociar absolutamente tudo, priorizar o que vai pagar primeiro. O que tu vai pagar primeiro? Gente, eu vi muitas situações assim de empresários que ficaram naquela angústia de priorizar o pagamento dos funcionários, tinham que estabelecer quais seriam suas prioridades. Prioridade 1, pagar os funcionários, né? Tinha que pagar a locação, fazer o contrato de locação, uma renegociação desse contrato de locação, mas precisava se manter em dia nas questões tributárias, com o seu, né, na questão de contribuinte, na medida em que era uma exigência para conseguir as linhas de crédito que estavam disponíveis, era necessário que ele não tivesse dívida tributária. Então, assim, veja que por mais que houvesse flexibilização bancária, existem critérios estabelecidos que, infelizmente, não favorecem a todos, né? Então, a gente precisa saber orientar os nossos clientes nesse sentido, né? Então, assim, muitos empresários não conseguiram linha de crédito ou tiveram algum boleto que venceu, né? Inclusive, nesse período, foram inúmeras as situações, eu nem vou comentar sobre isso, porque senão eu vou desvirtuar completamente a nossa fala aqui. O nosso objetivo hoje é falar de métodos alternativos de solução de conflitos, especificamente no direito tributário, né, doutora Ragélia? Grace, importante destacar, né, a prática o nosso dia a dia na advocacia tributária, é que eu já trago aqui uma observação. Quem milita sabe que a exceção de pré-executividade ela foi criada por Pontes de Miranda, que era um grande advogado à época, né, que ele criou essa tese. E essa tese, só para relembrar aqui, todo mundo que está assistindo, que na execução fiscal, o contribuinte ele precisa fazer a garantia para poder se defender. Né? Olha só que coisa. Só que em certas demandas em que é perceptível para que o magistrado possa reconhecer aquilo como que todo mundo fala, a doutrina, quando eu falo todo mundo, doutrina, tá, gente? Que é matéria de ordem pública, ele pode perceber como, por exemplo, uma prescrição, né? Uma falsificação daquele documento, os casos de fato gerador, né? Ele não era responsável por aquilo no período do fato gerador, né? Então, tem muitos casos em que o magistrado ele pode verificar ali de plano. Então, a esses casos é chamado matéria de ordem pública. Então, a esses casos ficaria a exceção de pré-executividade. Agora, só para que eu possa ilustrar aqui o que eu vou passar a comentar aqui com vocês, é que, infelizmente, né, por falta de previsão legal na lei, na LEF, né, que é a 6830, desculpa, gente, é a 6830, que é a LEF, não tem uma previsão legal de uma audiência de conciliação. Olha que triste. Por quê? Porque a gente estava... a lei de mediação, conciliação, só vieram surgir no nosso ordenamento jurídico a partir de 96. E isso... eu já peço aqui para quem está acompanhando, já nos mande aqui através dos comentários qual é a lei, porque eu realmente não recordo. Eu sei que é de 96. Mas, assim, ela não previa, porque a nossa LEF é de 1980. Como o nosso CTN, ele também não prevê. A gente não tem um código de processo tributário. A gente usa o Código de Processo Civil. Só que o nosso Código de Processo Civil, nós temos a feliz... solução que lá sim contém a descrição de audiência de conciliação. Cabe a nós, enquanto advogados, sempre criarmos teses. Então, eu trouxe aqui o exemplo do Pontes de Miranda, que é justamente para que possa germinar uma plantinha, uma sementinha no coração de vocês, que a gente cria tese, gente, e que brilhante não será
uma tese em que for criada para que seja instituída a audiência de conciliação a cunho de execução fiscal? Porque ninguém, assim, todo mundo sabe o nome do advogado que criou a tese da EPE, né? Então, já fica aqui a dica desde já para que vocês... Não existe previsão legal, tá? Não existe previsão legal na LEF para que tenham uma audiência de conciliação perante em sede de embargos de execução fiscal, por exemplo. Só que quando eu falo para vocês, não custa nada pedir. A gente pode pedir do magistrado, né? Agora, como eu sempre falo, o não a gente já tem. Só que a gente precisa sempre focar numa solução. Se eu já consegui garantir um juízo naquela execução fiscal, por que eu não posso pleitear também uma audiência de conciliação, já levar uma proposta para a Procuradoria? Pois é, isso já fica aí uma dica para quem milita na advocacia tributária, para criar essas teses, para incluir nos seus embargos de execução fiscal um pedido subsidiário com base ali no nosso Código de Processo Civil, né? E se porventura vier alguma manifestação contrária, né? Porque a gente sabe que a cada manifestação nossa em sede de execução fiscal vai ter uma manifestação da Procuradoria também. Mas é como a Grace falou, todo mundo quer, se for algo, uma proposta viável, né, para ambas as partes, é claro que o magistrado ele vai optar pela celeridade e o fim daquela lide, né? Agora, é claro, eu falo aqui para vocês abertamente que evitem, tá, fazer o pedido de audiência de conciliação em sede de execução fiscal para fazer os ajustes de termo de parcelamento de crédito executado. Por quê? Porque ajuste de parcelamento não significa que você tenha uma proposta. Você já está querendo ali desvirtuar aquele processo de execução fiscal que estava ali suspenso por conta do parcelamento, né? Então, fica aí a dica para que todos vocês possam utilizar no dia a dia. E o melhor dos mundos, Jage, eu acho que seria uma reforma tributária, né? Porque a gente vê muita injustiça de redirecionamento, de quem tem condição, sócios antigos, por exemplo, que nem faziam parte, na época do fato gerador, nem faziam mais parte da empresa, e mesmo assim são redirecionados, né? Existe um redirecionamento para esse contribuinte, como se ele tivesse gerado, ele nem era o administrador, a audiência seria o melhor dos mundos, mas eu não tenho certeza de até onde seria possível, na medida em que, quem é que vai para a audiência? Ele vai ter esse mesmo ânimo? Então, acho que a gente precisaria mesmo construir esse novo sentimento, porque, assim, às vezes que eu busquei a justiça para renegociar, para buscar a solução de forma judicial, aí eu vou dar aqui o meu depoimento, que nem estava bem programado isso. A recomendação não, tem que ser direto na Procuradoria, ou tem que ser direto, um episódio foi dívida da Caixa, outro episódio, o episódio foi na Procuradoria, execuções fiscais altíssimas, então o cliente sequer era sócio da empresa nesse período onde houve mas era o único que tinha condição de arcar com a dívida, então a Fazenda não tem interesse nenhum, porque a Fazenda quer arrecadar, então não tem nem diálogo com a Procuradoria nesse sentido, porque o objetivo é arrecadar. Então, assim, eu não tive essa felicidade, por exemplo, de buscar essa solução. A gente está há 15 anos discutindo isso judicialmente, mas seria o melhor dos mundos. E como nós temos aí, vamos falar da lei que eu acho que é a cereja do bolo que você vai desenvolver agora, né? Já falou aí, já deu um spoiler, né? E nós temos 2 senadores, né? O senador Omar Aziz e o senador Plínio, trabalhando nessas questões. Eu acho que seria talvez o momento da advocacia se mobilizar nesse sentido, né, Ragélia?
Sim, e quando a gente fala uma mobilização na advocacia, é justamente para priorizar os direitos de todos nós contribuintes, até porque ninguém está inerente a ter uma possível dívida tributária, porque todo mundo é contribuinte. Então, assim, o projeto de lei 4257 de 2019, o que ele visa, gente? Ele visa instituir uma execução fiscal administrativa, né? E através dessa execução fiscal administrativa já incluir a arbitragem tributária, né? Tem até uma consulta pública, vocês podem, tá? Opinar se vocês apoiam ou não esse projeto de lei. É muito importante que vocês participem. Por quê? Porque eles estão ali nos representando. Então, a gente sempre questiona projetos de instituição de novos tributos, mas quando existem projetos que vão viabilizar e desconstituir aquele contencioso custoso, que custa muito, e quando custa em relação financeira, que você vai ter que estar custeando ali os honorários do advogado, né? Anualidade, semestralidade. É como se você estivesse ali pagando um financiamento de um imóvel sem saber realmente se vai ter ou não a chave daquele imóvel no final do processo. Então, é muito custoso, né? Então, quando a gente fala, tem uma consulta de lei, participem dessa consulta pública dessa lei. Eu vou até copiar aqui nos comentários para que vocês possam participar dessa consulta e opinar, conhecer mais sobre o projeto de lei, né? Mas, assim, o que esse projeto de lei ele visa, né? Ele conduz com que o contribuinte ele possa optar pela via judicial arbitral. O que isso vai garantir, né? Isso vai garantir com que ele, a partir do momento em que ele já efetuou o depósito, né, para garantir o direito de defesa numa execução fiscal, por exemplo, e quando a gente fala disso, tem fiança, tem seguro, permitindo, né, com que ele possa pleitear uma via extrajudicial, que é através da arbitragem. Então, quando ele garantiu ali, se ele garantiu, ele já permite fazer com que a Procuradoria, a Fazenda Pública, na verdade, né? Quando a gente fala aqui, Procuradoria, já pensem logo na Fazenda Pública, que ao vencer aquele processo, possa ser feito o levantamento daquele valor e sendo extinto a execução. Agora, é muito importante tratar aqui que esse projeto de lei, ele vai alterar a nossa LEF, que é de 1980, que eu acabei de mencionar aqui para vocês. A nossa lei de execução fiscal, né, ela poderá ser alterada através desse projeto de lei, o 4257, né, através de possibilitando o uso de uma negociação. Quando a gente fala de negociação extrajudicial, a gente sim já está pensando nos meios alternativos alternativos para a resolução desses conflitos, né? A gente pensa logo, tem muito contribuinte que tem uma condição razoável, mas tem outros que não têm. E a esses que não possuem, esse projeto de lei, ele também está visando garantir, sim, um equilíbrio entre contribuintes, tanto aquele que consegue fazer o depósito, consegue garantir o juízo ali para aquela execução fiscal, quanto ter a condição de participar de uma execução fiscal administrativa, como, por exemplo, são aquelas de pequeno valor, que é muito comum envolver o IPTU e o IPVA, gente, tá? Que aquela execução que a gente fala, aquela cobrança que a gente fala, ele me protestou, o fisco está me protestando. Eu nem sabia que eu tinha esse veículo agora e eu acabei recebendo essa instrução de protesto aqui. Então, isso acontece muito na prática. Tem esse projeto de lei. E o que ele, basicamente, que é justamente para que fique, assim, de forma objetiva para vocês.
Todas as despesas de um processo arbitral, gente, elas vão ser admitidas pelo contribuinte. Então, quando a gente fala de arbitragem em si, a mediação e a conciliação, a gente fala que no processo, em direito tributário, vale muito mais para aqueles contribuintes de uma capacidade econômica não tão grande, tá? Mas a esses contribuintes vai ser garantido, através dessa alteração, desse projeto de lei, uma execução fiscal administrativa. Agora, para os contribuintes que puderem arcar com os custos da arbitragem, do processo arbitral, todos esses contribuintes, eles vão ser, sim, admitidos todos esses custos pelo contribuinte. É o contribuinte que vai arcar com os custos da arbitragem, né? E quando a gente fala que ele vai arcar, ele não pode exceder o montante fixado. E quando a gente fala de montante fixado, já está ali a pretensão dos honorários advocatícios, né? Para quem milita aí, eu vi nos comentários aqui que a Ingrid adora atuar com processo arbitral, então a Ingrid sabe muito o que é isso em relação à fixação de honorários advocatícios, né, que eles são limitados à metade do que seria definido naquele processo judicial, né? Ou seja, existe sim ali uma quebra do tempo, né? Ou seja, se nós, enquanto advogados, pudermos solucionar aquela demanda em 9 meses, 15 meses, 12 meses, é muito mais vantajoso do que ficar esperando 5, 10, 15, e sabe-se lá quanto tempo aquele processo vai findar. E a gente sabe que muitos advogados também, principalmente o jovem advogado, ele não tem uma expertise em relação a fazer uma projeção do quanto ele vai trabalhar ali naquela demanda, né? E a gente sabe que as demandas no contencioso tributário, elas demandam muito tempo. Infelizmente, eu vi um colega advogado, que ele simplesmente pensou em fazer um cota-litis no processo tributário, judicial. Agora, imagina, você só vai receber, esse colega só iria receber, na verdade, com o sucesso daquela demanda. E se ele tivesse sucesso na demanda, porque ele estava ali sugerindo uma tese tributária para o cliente dele. Então, é muito importante que o advogado também fixe em relação a essa questão. Quando a gente fala, mas com o processo arbitral, com a arbitragem tributária, vai reduzir a metade o valor dos honorários. Gente, são fogos de artifício. É muito rentável, né, para a advocacia atuar, é um dos nichos de mercado para a advocacia mais rentáveis, né, a advocacia arbitral, né? Então, você falou uma coisa muito importante, mas eu quero fazer um apelo para esses colegas advogados que estão nos assistindo, que você convida para se manifestar, para votar, que não se limitem a essa questão arbitral, porque existem outras possibilidades de conciliação, de buscar a satisfação do usuário, e a justiça brasileira, ela passa a ser mais humanizada e vai garantir, sim, a satisfação do usuário com esses meios alternativos de busca de solução de conflitos, e que não se limita apenas na arbitragem, porque dependendo da causa, né, talvez não valha a pena para o contribuinte essa ferramenta. Então, a gente poder trabalhar nesse momento que já está tramitando a nível nacional, já estão visando, já estão olhando, já estão trabalhando, já existe uma chance, né, da arbitragem ser inserida, vamos colocar todos os... Aí eu faço aqui um apelo, né, todos os meios alternativos para a solução de conflitos, seja a conciliação, seja a própria negociação e a mediação e a arbitragem, obviamente, né? Porque, assim, a arbitragem, ela vai acontecer, não é na justiça, né? Não é na justiça, vai ser em uma das câmaras, né? E aí o árbitro especialista na área vai se manifestar. Existe uma segurança jurídica muito grande
né, para o usuário que contratar a arbitragem. Então, assim, é muito importante que as pessoas saibam disso, a gente poder reverberar isso. A justiça brasileira, o povo brasileiro ainda não conhece essas ferramentas, ainda é muito tímido isso no Brasil, mas é importante a gente informar e trabalhar nesse momento totalmente diferenciado, porque desjudicializar os conflitos é uma tendência internacional. E a gente precisa encontrar essas alternativas, oferecer essas alternativas para o judiciário, porque isso também interessa ao judiciário, né? E principalmente para o usuário, né? O nosso cliente quer para a advocacia vai ser bom, mas a gente precisa mostrar para o advogado que existem essas alternativas e que vale a pena a gente trabalhar nisso, né, Ragélia? Grace, tem também uma informação que eu não posso deixar de mencionar, é que se porventura os embargos, né, que forem propostos na execução fiscal e em paralelo está sendo tratado um processo arbitral, gente, se aqueles embargos eles forem julgados procedentes, o contribuinte ele ainda vai poder requerer junto à Fazenda o reembolso de todas aquelas despesas que foram adiantadas, e aquelas despesas são justamente a do processo arbitral. Então, agora veja, quando o contribuinte ele faz o levantamento de tudo que ele já pagou, esse levantamento vem com a taxa Selic, ele vem corrigido. Agora, o autor dessa lei, que é o doutor Anastasia, ele indica que essa lei também ela visa agilizar aqueles processos de recuperação de crédito tributário, que se você trabalha na prática, você sabe que é muita demanda, principalmente nos estados e nos municípios, né? Porque tem contribuinte, por exemplo, que paga duplicidade, ele precisa fazer aquela recuperação, ele paga indevidamente, né? Ou paga indevidamente, né? Ele não necessariamente ele era contribuinte daquele tributo, mas ele acaba entrando no site, inscreve a matrícula, por exemplo, e acaba gerando um DARF e pagando. A gente sabe, isso ocorre. Por mais que a gente pense, mas como é que ele vai querer pagar algo que não é devido? É muito comum, né? Pagar o PIS e COFINS, a empresa dele não precisava pagar o PIS e COFINS, né? Por exemplo. Muito. Isso ocorre demais. Então, esse projeto de lei, ele está visando isso, né? Já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, do qual o presidente é o doutor Omar Aziz e o vice é o Plínio Valério, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões que estão sendo discutidas. Fique atento, tanto aos projetos de lei que vão instituir os novos tributos, quanto a esses que vão visar com que tenha uma celeridade a mais, uma instituição de uma execução fiscal administrativa, utilizando os meios alternativos de resolução de conflito, que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. A gente está falando sobre economia de tempo, economia de custo, né? É uma relação continuada entre as partes, o controle do processo e do resultado, né? Geralmente, quando você ajuiza uma ação, você não perdeu completamente o controle do processo. Tudo pode acontecer, né, na justiça, tudo pode acontecer. Qual é a decisão que vai ser tomada? Você pode achar que o seu direito é bom, mas pode ser condenado. Né? Então, você não tem o controle do processo, muito menos do resultado. A possibilidade de gerar resultados ganha-ganha, sem polarizar o conflito. Né? Você pode, sim, entrar numa conciliação, não vai entrar no mérito do conflito, do problema, o foco é a solução do problema, né? E ambas as partes podem se sair satisfeitas, né? Na medida em que a Receita vai receber logo, né? Não vai ficar naquela questão de judicializar. O que é mais interessante, receber agora ou esperar 10, 15, 20 anos para receber? Né? O maior fluxo de informações e mapeamento dos interesses, prevenção de futuros conflitos, enfim, são inúmeros os benefícios, né, na busca de solução de conflitos, além de desafogar a justiça. Sim, e só para finalizar, eu trago aqui um exemplo que todos nós advogados podemos sim levar para os nossos clientes a utilização de desse termo
os meios alternativos de resolução de conflitos, sabe? Porque a gente está na época de pandemia. Só que, a partir do momento em que, meados de novembro, em quando estiver sendo vencidas as parcelas que foram prorrogadas desde março, aí o teu cliente não tem condições de pagar e ele passa a se tornar inadimplente. Qual é o teu papel enquanto advogado? É justamente buscar esses outros meios alternativos para levar uma solução para aquele cliente que chega até você, né? Então, aqui só a título mesmo de esclarecimento, e já eu acho que a gente não abordou ainda a Comissão de Direito Tributário. Ontem foi publicada a transação tributária excepcional. E essa transação tributária excepcional é justamente uma outra transação que não é aquela que eu citei, que foi da MP do contribuinte legal, que foi convertida em lei. Não, é uma outra, através de uma portaria, tá? Em que ela indica. Muita gente pensava que, eles vão fazer um refis. Não, houve sim uma portaria que indicou uma transação excepcional, tá? Que vai abranger tanto as pessoas físicas quanto aqueles empresários individuais, as microempresas. E é justamente o que ela está pensando? É proporcionar aqueles créditos inscritos em dívida ativa que já estavam ali citados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, como a Grace acabou de citar, é viável para todo mundo receber. Só que esse receber, como é que vai funcionar esse receber? Porque a gente sabe que a gente está na época de pandemia e a nossa capacidade econômica de estar, querendo ou não, fazer aquela escolha, como a Grace bem citou no início da live, o que eu vou precisar priorizar para pagar? Eu vou priorizar a alimentação ou eu vou priorizar o pagamento de tributos? Então, o contribuinte estava numa corda bamba. Então, para isso surgiram essas opções, e o papel do advogado é justamente esse, levar essas opções até o cliente, para que ele possa, para vocês terem uma ideia, essa transação excepcional que foi publicada ontem, ela garante que os contribuintes eles possam ter o abatimento de 100% de multas e juros. A gente está falando aqui de um valor principal só, e ele pode ser dividido em até 133 meses. Agora, né, muito importante, são facilidades que estão sendo propostas, não pode ter parcelas inferior a R$100, tá? Ou seja, tem parcela de R$150? Tem parcela de R$150. Assim como para as empresas de pequeno porte, a parcela não pode ser inferior a 500. Ou seja, está sendo pensado, estão pensando em soluções, mas essas soluções, elas são soluções de negociação. Aqui a gente está trazendo os meios alternativos, a gente já falou de mediação, de conciliação, de arbitragem, agora tem uma negociação, que são essas transações que pode ser feita através de adesão ou mesmo de proposta do contribuinte. Grace, agora, nossas considerações finais, que nós já estamos com o tempo estourado. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar trazendo essa alternativa para a advocacia amazonense, para a advocacia brasileira, dizer que nós precisamos, sim, fazer a diferença e pensar de que maneira nós podemos estar contribuindo para a solução mais eficiente dos conflitos dos nossos clientes, que o usuário e os contribuintes, mais do que nunca, precisam dos advogados, precisam que os advogados estejam atentos, sempre alertas, atualizados e apresentando alternativas para eles. Cada cliente, cada contribuinte, tem um perfil diferenciado. E é importante que os advogados estejam atentos para orientar os seus clientes, para que eles tomem as decisões mais acertadas. E nós estamos aqui sempre disponíveis, sempre dispostos, muito felizes de estarmos com vocês, passando mais informações, dizendo
que a Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Amazonas é motivo de muito orgulho, sempre atuante. E aí, em nome da nossa presidente Ragélia, eu quero mandar um beijo, um abraço carinhoso para todos os advogados e advogadas que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando e também trabalhando em prol da advocacia amazonense. Muito obrigada, muito feliz e à disposição aqui para voltar sempre para falar com vocês sobre o direito, sobre a justiça, sobre a advocacia, mas principalmente sobre as soluções alternativas de conflito. E só antes de finalizar, antes de dar aquele tchau, quero convidar todo mundo para participar amanhã da nossa live de lançamento da revista De Olho nos Tributos. E a gente vai contar também com a maravilhosa Grace, que vai falar que nos deu a honra de prefaciar a nossa revista. Gente, amanhã, live de lançamento da revista, vão ter vários representantes de vários órgãos, membros da CDT e a diretoria da OAB. E aqui eu já faço a saudação ao nosso presidente, doutor Marco Aurélio Choi, né, que já confirmou presença amanhã na nossa live de lançamento da revista. Nós teremos a Grace também. Gente, carga tributária está muito elevada e a gente precisa, sim, discutir sobre reforma tributária. Então, se você quer conhecer como é que faz para fazer o download, para receber a revista, não perde a live amanhã de lançamento da nossa revista De Olho nos Tributos, é a primeira edição. A primeira edição e de muitas outras, porque assim, gente, nós temos o nosso querido Beto Simonetti no Conselho Federal, que sempre nos apoia em tudo, tenho certeza que vai estar conosco. Essa revista traz inúmeros diferenciais e a gente precisa garantir que a economia do nosso país volte a ser pujante, e para isso é importante que a carga tributária, que os advogados, que nós todos possamos dar a nossa colaboração, a nossa contribuição. Fique atento, vai ser amanhã, que horas? Nesse mesmo horário, 8 horas aqui no YouTube. A gente espera todo mundo, viu? E é isso, gente. Convidados, é imperdível. Secretaria de Fazenda do Estado, a Receita Federal. Receita, a Associação de Jovens Empresários, a CDL Manaus vai participar, SESCOM vai participar também, e os membros da CDT que eu desde já mando um beijo, que são maravilhosos, fazem acontecer mesmo. E é isso. Gente, muito obrigada, Grace, por ter aceitado o convite. Passar essas horas com você, para mim, é formidável, e eu já estou querendo que o dia amanheça para a gente já trabalhar na nossa live da nossa revista de amanhã. Gente, até amanhã. Tchau, Grace. Tchau, linda. Beijo. Beijo a todos. Muito obrigada.